Olá, tudo bom? Eu sou o professor Henrique Nelson e estamos iniciando a nossa aula de introdução às leis trabalhistas. Eu sempre digo que é uma disciplina, um componente, né, muito importante, justamente porque estamos sempre pensando o mundo do trabalho e pensar o mundo do trabalho, o trabalho, na verdade, é onde a gente passa grande parte da nossa vida quando a gente chega à idade adulta, né? Então vocês ainda estão aí no 9º ano, estão ainda na fase da adolescência, mas a gente já precisa estar pensando sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e como esses direitos foram conquistados ao longo da história. Então esse é o objetivo mesmo desse componente curricular, né, que tem sido trabalhado, né, ao longo da história da Rede Municipal do Recife, né, com tanto empenho. Então, hoje eu estou acompanhado da nossa intérprete de Libras, Elaine, que faz esse trabalho tão importante aqui para nós, e também, como sempre, eu quero deixar as minhas saudações e abraços para todos os professores e professoras da Rede Municipal do Recife, né, e dizer que o nosso trabalho ele só pode ser realizado se for em conjunto, se for com a participação efetiva de todos vocês, que é aquele trabalho que eu tenho certeza que vocês realizam com empenho, né? Nós realizamos, na verdade, como professores dessa rede, tá bom? Então, olha, o nosso tema de hoje é justamente a greve de 1917 e o movimento operário, né, no início do século XX. Então, é esse debate que nós vamos realizar com foco na greve de 1917 e como ela foi construída, como é que nós chegamos até lá. Mas, para começar, eu quero deixar essa pergunta para vocês, né? O que vocês sabem sobre uma greve, né? Então, provavelmente você deve ter visto aí nos noticiários ou já experimentou algum serviço em que vocês se depararam com a greve, né? Então, vocês precisaram de algum serviço, naquele momento os trabalhadores ou trabalhadoras estavam em greve, então é algo que a gente acaba convivendo, né? Então, qual a experiência que vocês têm? E aí o nosso robozinho já disse, já sei o que é uma greve, então eu posso já dizer para vocês o seguinte, né? Que a greve é justamente uma forma do trabalhador, né, de protestar, de negociar, de lutar pelos seus direitos, né, e também demonstrar suas insatisfações. É uma última instância de um processo que começa com uma negociação, porque a greve não é simplesmente uma decisão e ela é tomada imediatamente, mas faz parte de um encaminhamento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, por isso que a greve é importante, aí a gente vai entender como ela é importante e, claro, né, como ela vai sendo amadurecida pelos trabalhadores e trabalhadoras. Mas eu devo dizer justamente o seguinte para vocês. Atualmente, né, as greves elas são um instrumento legal que os trabalhadores ou trabalhadoras podem utilizar desde que sigam algumas regras específicas. Gente, olha, quando a gente fala de as regras específicas, quer dizer justamente o seguinte, que os trabalhadores tomam, né, a decisão de realizar uma greve coletivamente, mas essas greves elas devem ser, né, comunicadas após um processo de negociação. Então, prova-se que houve um processo de negociação com antecedência, né, que se comunica também que a greve vai ser realizada, inicia-se o estado de greve para aí sim a greve ser deflagrada. Né? Então, ela é iniciada, tá bom? Então, não é simplesmente uma decisão de última hora ou uma decisão frequentemente antecipada, né? Como costumam se dizer, né? Que foi antecipada, não. Ela faz parte de um processo. Então, legalmente, ela é regulamentada e o conjunto de trabalhadores tem o direito de realizar essa greve. Uma grande questão é que hoje a gente pode observar que existe sim um enviesamento, ou melhor, como a gente pode colocar isso de forma mais simples, é uma discussão ao qual frequentemente, quando os trabalhadores e trabalhadoras deflagram greve, essas greves são colocadas na ilegalidade pela justiça, mesmo sendo um direito legal. E aí existe um debate jurídico que a gente não vai entrar hoje, mas é algo para a gente pensar, né? Que ao longo da história dos trabalhadores e trabalhadoras, como nós vamos ver nessa aula, as greves elas foram combatidas, né? Foram impedidas, antes até com muita violência, hoje através de brigas judiciais. Né? Então, basta a gente estar acompanhando aí os noticiários
que vai aparecer lá, né, uma categoria que tenta entrar em greve, do outro lado, uma ação, né, que se buscou na justiça, coloca essa greve na ilegalidade, estabelece uma multa. Então, é uma disputa no mundo do trabalho que acontecia no passado, quando os trabalhadores e trabalhadoras começaram a realizar greves, e acontece na atualidade. Né? Talvez a diferença, e talvez a diferença, né, eu coloco talvez aí, né, bem grande, porque antes se utilizava apenas a violência. Hoje se utiliza muito a ação judicial e, às vezes, também a violência. Então, é uma questão que a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a gente vê mobilizações de trabalhadores e trabalhadoras quando vão às ruas, que vão, né, protestar, e eles acabam e elas acabam se deparando também com a violência policial, né, algo que acontecia no início do século XX. Portanto, pensar o mundo do trabalho é realmente algo extremamente importante para a gente estar pensando também a sociedade, as relações de poder, os conflitos, né, as lutas pelos direitos, gente. Então é isso. Quando a gente fala aí, né, dos direitos de greve, é realmente sempre um tema polêmico, mas a gente vai trabalhando aqui dentro da nossa perspectiva histórica, né? Então, ó, aí eu queria destacar esse filme aqui. Ele se chama Tempos Modernos, né? Então é um filme também do início do século XX, do Charlie Chaplin. É um clássico, essa cena aí que o Charlie Chaplin ele é engolido nas engrenagens do meio de produção, né? Da linha de produção. E aí muitos interpretam como um processo de desumanização através do trabalho. É como se o ser humano fosse engolido pela máquina, né, transformando-se em coisa do processo de produção. Então, a crítica, né, que os analistas fazem sobre, né, esse filme, né, como o Charlie Chaplin, de uma forma genial, está demonstrando um processo de coisificação. Né? Esse é um conceito, né, quando o trabalhador ele deixa de ser o ser humano que está criando através do trabalho para ser só um componente do processo de produção. Mas como a gente está falando de greve, eu queria destacar esse trecho aqui. Eu vou dar um destaque maior para ele aqui, tá bom? Então, ó, o personagem ele está andando na rua, né, depois de ter sido demitido do trabalho, enfim, e aí tem uma bandeira lá de sinalização, né, do caminhão para ninguém bater no componente, é uma bandeira vermelha, tá? Ele está mostrando a bandeira e lá atrás vem o movimento dos trabalhadores, né, liberdade ou morte, liberdade, né? Então os trabalhadores lutando por direitos, e aí o que é que vai acontecer, ó? Justamente o que era muito comum no início do século é a violência, né, da polícia contra esses trabalhadores. Então, traz um pouco desse quadro, né, de como os trabalhadores e trabalhadoras enfrentavam no início do século. A gente pode colocar de novo essa cena aí? Pode só acho que voltar isso, pronto. Então, vamos acompanhar aí. Ele está lá, né, caminhando pela rua, vê a bandeira caindo, né? O filme é preto e branco, mas a bandeira é vermelha, tá? Então, o vermelho sempre representou ali a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E tá lá, ele mostrando, a bandeira caiu e tal. Então, vamos acompanhar aí essa sequência. De repente, ele vira o líder do movimento, né? Ele virou o líder e ele ainda sabe balançar a bandeira. E a polícia, né, agindo com muita violência contra os trabalhadores aí, nessa representação do início do século. E aí termina essa cena, né, com a polícia dizendo, bom, ele aí é o líder, né? Então você é o líder, né? É isso aí, né, que nós temos, para que vocês possam ter um pouco de uma noção de como era como era a repressão ao movimento dos trabalhadores e trabalhadoras no início do século XX. Aí o robozinho está perguntando, mas hoje a situação é diferente. Eu já falei para vocês há pouco, né, que frequentemente os trabalhadores ainda sofrem violência, né? Quando tentam realizar um ato numa via pública, por exemplo, eles sofrem ação policial, assim como os trabalhadores no início do século XX. A diferença é que, enquanto no início do século XX não havia o direito a realizar greve, hoje existe o direito, está lá na justiça, nas leis trabalhistas, que o trabalhador ou trabalhadora pode sim realizar greve. É um direito do cidadão e da cidadã, mas a violência que esses trabalhadores e trabalhadoras sofrem
elas permanecem. É um aspecto de mudança e de permanência da história, tá bom? Olha só, vamos seguindo aqui. O movimento operário, vamos falar um pouco sobre esse movimento operário do início do século XX e aí trazer alguns dados para vocês. Então, primeiro, no início do século XX, o Brasil tinha cerca de 100 mil trabalhadores na indústria. E desses trabalhadores e trabalhadoras, a maior parte deles e delas estava concentrada na região sudeste. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e até também no sul, em cidades como Rio Grande do Sul, no caso do Nordeste, Recife, Salvador, eram algumas das cidades mais industrializadas, tá bom? Então, justamente quanto mais industrializada fosse a cidade, maior o número de trabalhadores da fábrica, ou seja, operários e operárias, tá bom? Então, é o cenário que a gente encontra no Brasil no início, eu digo nas primeiras décadas do século XX, então a gente tem ali, por volta de 1910, esse número aproximado de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras das fábricas. E aí é interessante também perceber que quanto maior o número de operários e também de fábricas, a gente vai ter, né, mais encontros, mais interações, mais trocas de experiências e também mais insatisfações, tá bom? Então, eu trouxe também aqui para vocês algumas imagens para a gente analisar. É um trabalho feito justamente por um grupo de estudo lá da Universidade do Rio de Janeiro, da Federal Fluminense, que tenta levantar, trazer um pouco dessa história dos trabalhadores e trabalhadoras no início do século. Então, vamos lá para algumas imagens. Aqui a gente tem o grupo de operários da Estrada de Ferro Central do Brasil. Então, temos ferroviários, trabalhadores que estavam construindo também as estradas de ferro, do engenho de dentro, então estão aí na hora da saída. Bom, eu queria que vocês observassem bem essa imagem e provavelmente vocês já devem ter se espantado o seguinte, né? A quantidade de crianças entre os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é algo, né, muito comum do operariado, né, no início do século. Haja visto que não existia nenhuma lei que proibia o trabalho infantil, tá certo? Então, isso vai ser construído bem posteriormente. Hoje a gente tem uma lei que regulamenta, né, e proíbe o trabalho infantil e regulamenta um trabalho do menor aprendiz, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais adiante, tá certo? Uma outra imagem, vou trazer aqui para vocês, a gente destaca aqui mais uma vez, né, essa presença de crianças, tá certo? Então, são homens e crianças que estão aí no grupo de operários da Fundição Laranja. Essas crianças eram muito utilizadas para carregar pequenas coisas, né, e ajudar no abastecimento de máquinas e até para desencaixar alguma coisa que deu errado nas máquinas. Então, é uma presença muito marcante. Filhos e filhas de operários e operárias que estão nessas fábricas, tá? Eu vou mostrar uma outra imagem a seguir, né? Então, traz aí um pouco da condição dessas fábricas no início do século. Observem aí, né, esse cenário que é bastante fechado, pouquíssima ventilação, né, com as máquinas muito pesadas, principalmente para esses trabalhadores que estão atuando num calor enorme, já que é uma fundição, né, fundição de ferro, né, vocês estão vendo uma bigorna logo de frente aí. Então, é realmente condições muito difíceis de trabalho, com a carga horária grande, como a gente sempre tem falado, né, condições insalubres de trabalho, enfim, muitas horas, ambiente pouco ventilado, frequentemente úmido, imagine um período de muito frio, né? No caso dos outros trabalhadores que não são de fundição, né, que por outro lado já é um ambiente muito quente. Enfim, as condições eram muito ruins. Eu vou mostrar uma outra imagem agora que destaca aí já o trabalho de mulheres, das mulheres trabalhando como tecelãs, né, no interior de uma fábrica de tecidos que eram muito comuns, né, já que a indústria têxtil ela vai ser o pontapé, né, da industrialização, seja na Inglaterra no século XVIII, seja no Brasil no final do século XIX. Aqui no Recife, as primeiras grandes indústrias elas eram têxteis. Eu falei da fábrica da Macaxeira, da fábrica da Torre, né, da fábrica da Tacaruna. Então, são algumas das primeiras fábricas aqui. E aí eu deixei, inclusive, na aula passada, nessa possibilidade, essa solicitação, na verdade, para que vocês, junto com professores e professoras, né, de vocês pudessem realizar essa pesquisa sobre, né, quais foram as primeiras indústrias que nós tivemos aqui em Recife e quais eram as condições. A gente, inclusive, vai perceber que alguns bairros da cidade do Recife, eles vão crescer a partir
né, das suas fábricas. Um exemplo é o bairro da Torre, né, que tinha a fábrica operária, desculpa, a Vila Operária, né, que está associada à fábrica, que era onde viviam os trabalhadores. Tá? Agora vamos tentar pensar aqui os caminhos do operário brasileiro, como é que vai se desenvolver aí essa história de luta, de mobilizações. Então, diante das condições de trabalho, entre 1903 e 1906, os operários realizaram várias pequenas greves. Então, eu já tinha mencionado isso na aula passada, o começo do século XX vai ser marcado justamente por uma série de pequenas greves, e quando eu digo pequenas greves, são greves que vão estar localizadas em uma, duas fábricas ali muito próximas, mas geralmente reuniam apenas os trabalhadores de uma determinada fábrica. Eles paravam o trabalho, muito satisfeitos com a condição do trabalho, e o que acontecia? Demissão, né? Então os trabalhadores não tinham nenhum vínculo, naquele momento não tinha carteira assinada, não tinha nenhum documento, não tinha nenhum direito. Então, frequentemente, os trabalhadores eram colocados para fora e as forças policiais eram chamadas para bater, para cometer, né, as violências contra os trabalhadores, como vocês viram naquele trecho do filme do Chaplin, tá bom? Mas essa história ela vai mudando porque vai haver uma articulação maior, tá certo? E aí, entre os setores mais ativos desses trabalhadores e trabalhadoras, a gente vai ter o setor têxtil, né, produção de tecido, a gente vai ter ferroviários, né, eu destaquei também, além dos tecelões, alfaiates, os portuários, os mineradores e carpinteiros. E aí, no caso dos carpinteiros, a gente, né, na verdade, destaca os trabalhadores e trabalhadoras que atuavam na construção civil. Uma coisa interessante é que quando a gente pensa na greve de 1917 aqui em Recife, um setor que participou muito ativamente foram justamente as mulheres que trabalhavam com lavadeiras, pintores também. Então, outros setores que não eram muito comuns lá no Rio, mas que aqui no Recife foram bastante ativos. Então, há registros de vários congressos operários no Brasil a partir de 1896. Agora, esses congressos eles não tinham uma abrangência nacional. O que eu quero destacar para vocês? Olha só, gente. Quando eu falo congresso operário, eu me refiro ao seguinte. Como eu falei há pouco, as greves elas reuniam uma quantidade pequena e em alguns poucos lugares, né, desses trabalhadores e trabalhadoras. Mas com o passar do tempo eles começaram a se reunir e formar esses congressos. O que eram os congressos? Então, reuniões onde iam representantes um ou mais representantes das fábricas e que juntos e juntas iam discutir a condição de trabalho e o que fazer, o que encaminhar. Então, esse é um processo muito interessante de articulação dos trabalhadores que, mesmo sem segurança, sem legislação, sem direito algum e ainda enfrentando a repressão e a ameaça de demissão, estavam se reunindo. Tá certo? Então, esses congressos começaram a ser comuns também ao longo do início do século XX. E isso está relacionado também ao fortalecimento dos sindicatos, que ainda eram, né, dentro daquela lógica anarco-sindicalista, de grande influência do movimento político anarquista. Tá? Então, havia articulação entre esses trabalhadores e trabalhadoras, um movimento que vai se fortalecendo, o papel dos sindicatos também, e diga-se de passagem que os sindicatos também é um outro instrumento fundamental que está sendo construído, a gente vai falar nisso em outras aulas. Hoje existe um debate sobre o sindicato, né, que busca diminuir esse papel dos sindicatos, mas são sim instrumentos importantes dos trabalhadores e trabalhadoras, né, talvez, né, alguns precisam ser rediscutidos, reocupados, mas aí é outro debate que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Então, gente, o que acontece é que em 1906 nós tivemos o primeiro congresso operário, dessa imagem que vocês estão vendo aí. Então, ele foi realizado em 22 de abril e aconteceu justamente no Rio de Janeiro. Nessa imagem, nós temos aí apenas a participação de homens, mas é bom dizer que as mulheres, né, estiveram também presentes e as pautas que tocavam no direito das mulheres também foram discutidos, tá certo? E aí vamos avançar um pouco mais, né, visto um pouco dessa trajetória, né, desse operário. Sim, sobre esse congresso operário, a gente destaca aí que participaram 43 delegados que representavam 28 sindicatos ou associações de todo o Brasil. Então, a gente está aí, os trabalhadores e trabalhadoras articulados já ali em 1906. É realmente uma experiência bem bacana, né? Então,
Agora, quando a gente falar sobre a greve, aí vamos, né, fechar aqui já com a greve de 1917. Como foi que essa greve aconteceu? Gente, o cenário da greve estava desenhado. Então já havia uma insatisfação, já havia dos trabalhadores e trabalhadoras, já havia uma articulação política, não é? E, claro, não é, esse desejo de se organizar e de conquistar direitos que já estavam sendo negociados, claro. Tá bom? E aí, nesse contexto político, nós temos aí, né, esse processo de ampliação da industrialização no Brasil, que vai aumentar, claro, o número de operários. Há uma imigração estrangeira em algumas regiões do país. Eu expliquei na aula passada que não necessariamente o fato de ter trabalhadores europeus, né, quer dizer que haja com isso uma maior conscientização, muito pelo contrário. Assim como os trabalhadores brasileiros, muitos europeus vinham do campo e não tinham experiência, né, enquanto operário, e aí é um processo de amadurecimento. Mas, por exemplo, em cidades como São Paulo havia uma presença muito marcante de espanhóis, de portugueses, de italianos, que vão estar lá, inclusive, em muitos momentos na frente desse processo de luta e ameaçados de serem extraditados, mandados de volta para os seus países, tá? Bom, então, as condições de trabalho e os constantes levantes dos trabalhadores e trabalhadoras elevaram as repressões e tensões nas cidades industrializadas. A gente tem essa imagem aqui, né, de policiais reprimindo trabalhadores, né, na cidade de São Paulo. Então, à medida que cresce a insatisfação, aumenta também a repressão e, né, e o movimento aumenta também as repressões. Então, como a gente tem falado, né, ILT também é muito história dos trabalhadores e trabalhadoras, né, para a gente poder pensar como esses direitos foram lutados e foram alcançados, tá? Só que, gente, diante desse cenário que estava se desenhando, né, acontece um fato que vai disparar essa greve de 1917. Foi justamente quando o jovem José Martinez, que era espanhol, né, então ele era sapateiro, ele também tinha uma participação muito grande no movimento sindical, de influência anarquista. Em uma dessas mobilizações, ele foi assassinado pela polícia de São Paulo, né? E aí, né, quando ele participava de um movimento, né, de um movimento grevista. E isso vai, né, levantar ainda mais os ânimos dos trabalhadores e trabalhadoras. Vocês estão vendo essa imagem é fantástica. A gente tem aí, né, quase dá para ver próximo à bandeira, né, o caixão do José Martinez, né, cercado dos outros operários que estão ali, né, enfim, não só prestando homenagem, mas também se articulando para atuar. E a atuação ela vem logo na sequência, que é justamente quando, né, explode a greve de 1917. Essa greve ela começa em São Paulo, mas ela vai tomando outros lugares. Então, os dados dela, a greve começou em 9 de julho de 1917, em algumas cidades como São Paulo, a greve chegou a durar 30 dias. A gente tem essa imagem também muito bacana, né, os trabalhadores de pé, né, organizados, né, mas parados. E é interessante que muitas vezes os trabalhadores cercavam as fábricas, não deixavam ninguém entrar, até para que ninguém quebrasse a maquinaria e depois fosse acusar os trabalhadores. Então, né, realmente faziam, né, um fechamento total dessas fábricas, tá certo? Bom, a gente tem uma outra imagem, né, que remete a essa movimentação, os trabalhadores e trabalhadoras marchando nas ruas de São Paulo, né, em 1917, tá? É bom dizer que, como eu já mencionei antes, essa greve também aconteceu aqui no Recife, tá? E mobilizou, né, um grupo grande de ferroviários, de tecelões e tecelãs, e também trabalhadores da construção civil e até trabalhadoras domésticas, tá? Vou avançar mais um pouquinho aqui, que é para responder essa questão, né? O que os trabalhadores e trabalhadoras queriam com a greve, né? Esse é o nosso robozinho perguntando. Então, vamos, né, trazer aqui, ó. Primeiro, a melhoria no ambiente de trabalho. Então, essa foi uma demanda da greve de 1917. A diminuição da jornada de trabalho, que, como eu falei para vocês, era enorme, né? Os trabalhos chegavam, às vezes, até 16 horas por dia. Além da diminuição da jornada de trabalho, formulação de direitos trabalhistas a partir da liberdade sindical. Então, isso é muito importante. Quero destacar aqui para vocês, ó, gente, nós temos os trabalhadores no início do século XX, dizendo assim, olha, nós queremos liberdade para nos organizar e queremos os direitos trabalhistas. Regulamentação da carga horária de trabalho, salário mínimo, descanso remunerado, férias, não é? E, enfim,
a assistência social, e isso está sendo lutado naquele momento. Então, direitos que se vivenciam hoje estão sendo lutados, é isso que está sendo colocado, tá? Então, para continuar, por fim, nós vamos ter aí o requerimento pelo fim da exploração do trabalho infantil nas fábricas. Vai solicitar também um trabalho diferenciado para as mulheres, por exemplo, o fim do trabalho noturno para as mulheres. A pergunta que vem, né, além, claro, essas solicitações elas só vão se ampliando, mas a pergunta que fica é: o que os trabalhadores e trabalhadoras saíram vitoriosos dessa greve? Bom, a gente tem que avaliar de diferentes formas. Conquistaram os direitos que haviam solicitado? A princípio, poderíamos dizer que diretamente não imediatamente, por exemplo. Não imediatamente veio o salário mínimo. Mas esse movimento foi fundamental para que os trabalhadores e trabalhadoras ganhassem força, aprendessem com o processo de articulação, né? E isso é realmente fundamental. E esses direitos eles vão sendo amadurecidos e negociados ao longo dos próximos anos. É tanto que a gente, geralmente, quando a gente estuda história, vai se dizer que a consolidação das leis trabalhistas ela foi, né, efetivada em 1943. Em 1934, a Constituição do Brasil ela já traz, né, uma série de direitos trabalhistas e se diz que o Getúlio Vargas deu os direitos trabalhistas para os trabalhadores. Mas quando a gente olha essa história, né, essa história que está aí desde o começo do século XX, de muita organização, a gente vai perceber o seguinte, que entre o início do século XX e o início da década de 40, quando se efetivam os direitos trabalhistas, nós temos uma história de luta e de conquista. Foram pequenas conquistas e a CLT de 1943 só vai efetivar, né, consolidar aquilo que foi, né, conquistado ao longo dos anos. E aí, para finalizar, gente, olha só, vamos para uma atividade que eu, né, sugiro aqui para vocês. E a primeira questão é: quais foram as principais cobranças dos ou das trabalhadores e trabalhadoras na greve de 1917? Então, vamos lá dar uma pesquisadinha, né, e, enfim, né, responder aqui a nossa questão com a ajuda do seu professor, da sua professora, tá? E a última é: pesquise como foi a greve de 1917 na cidade do Recife. Sim, informação sobre isso, tá bom? Então é isso, gente. Olha, vamos encerrar aqui a nossa aula de LT. Agradeço bastante, né, a atenção de vocês. A gente se vê aí no próximo encontro e não deixe de fazer as pesquisas e continuar debatendo o tema, tá bom? Obrigado e até a próxima aula. Valeu! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Oi, gente!
Sou a professora Vilma, sou professora de artes aqui da Escola Digital. Hoje a gente vai fazer uma aula de arte sobre arte conceitual. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre essa forma de arte. E a gente tem aqui hoje no estúdio o tradutor de Libras, Anderson, junto com a gente. Bora lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vivenciar a arte conceitual, mas é uma coisa bem interessante, bem do nosso tempo. Então, vamos começar vendo os slides. Então, vocês têm aí, né, uma imagem onde tem o nome arte conceitual, o título da nossa aula. Vamos ver o próximo slide. Aqui é a mesma imagem, só que ela está sem aquele texto que eu coloquei, né? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. A partir dessa imagem e outras que a gente vai ver em seguida, vocês vão observar bem direitinho, porque a gente vai pensar um pouco sobre a arte conceitual a partir dessas imagens. Vamos ver, observar direitinho como é que ela está, o que é que tem aí, o que é que tem nessa imagem. Então, vocês estão vendo aí uma construção, né? Tem um edifício em ruínas. Junto aí nesse pátio, né, nesse espaço vazio, vocês veem aí as paredes ainda caiadas, né, há também um varal. Observem que esse varal está disposto de uma forma diferente, ele vai subindo numa diagonal, né, e ele tem ao fundo, pintado na parede, um círculo azul que lembra um pouco a imagem do planeta Terra, né? Mas tem ali uma ideia de um oceano com submarinos, com peixes. Acima há também um desenho de um zeppelin. No varal, vocês observam roupas, né? Lençóis, parecem fraldas, blusas. Há uma predominância da cor branca nessa imagem. O que é que isso traz para a gente pensar, né? Isso aí é uma obra de arte que é chamada de instalação. Isso é bem comum na arte conceitual, tá? Toda a obra é isso que vocês estão vendo. Tudo faz parte da obra. O varal, a pintura, o desenho, o espaço tridimensional, isso é todo o conjunto, é a obra. Vamos ver mais uma. Nessa imagem, aí vocês têm uma fotografia. Observem que há uma diferença entre a anterior. A anterior era uma obra tridimensional, tá? Que usava o espaço. Aqui vocês estão vendo uma imagem fotográfica. Aí vocês estão vendo uma bandeira, não sei se vocês reconhecem essa bandeira, que é a bandeira do mercado comum europeu, né? Aquela região ali da Europa. E ela está como se fosse um mastro de um navio que está afundando. Né? Tem a água embaixo, ela está sendo tragada pelas águas. Vocês observam que parece que ela luta para não se afogar, né? Ela está no movimento, né? Tentando sair daquela água, daquele processo de afundamento. Isso aí é uma mensagem que o artista está querendo passar. Né? E aí eu não vou dar spoiler para vocês, a gente vai pensar juntos. Vamos ver mais uma imagem. Vamos ver. Agora, vocês estão vendo, também é uma fotografia. Essa fotografia, ela utiliza um recurso muito comum na arte conceitual, chamado citação. O que é isso? Vocês sabem o que é citação de livro, né? Quando um autor, num livro, ele traz um texto de outro livro e ele cita aquele autor. Então, aí, vocês estão vendo uma citação de uma obra artística. Né? Eu não sei se vocês conhecem a obra que está sendo citada, provavelmente vocês conhecem, porque é uma obra bem conhecida, é uma obra do Renascimento, né? do pintor e escultor Michelangelo. Né? Essa obra é o fragmento de uma obra chamada A Criação de Adão, que fica no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. É uma obra muito antiga e uma obra muito importante e muito emblemática, porque ela vem sempre à nossa memória quando a gente fala em Renascimento. Quando se pensa no Renascimento, essa imagem ela vem. E ela é muito usada na mídia. Né? Então, o artista representou em fotografia um trecho da obra que é uma pintura do Renascimento.
Então, aí vocês estão vendo, né, o momento em que a mão de Deus toca a mão do homem. E aí também um elemento tecnológico, né? Então, a arte vai trazendo essa nova visão. É uma citação. Vamos ver a próxima. Nessa imagem, vocês veem um muro e um grafite. Aí talvez vocês digam, professora, e grafite é arte conceitual? Pode ser. A arte conceitual, ela não tem fronteiras. Então, essa obra, ela é considerada arte conceitual porque ela vai explorar dentro do universo aí de um muro que normalmente não é usado, né, pelos artistas, um muro todo quebrado, né, com o tijolo aparente, só fragmentos de cobertura. E o artista vai utilizar aí do desenho e da pintura, e também ele vai se utilizar do material, do suporte, que é assim que a gente chama em arte, vocês já sabem disso. Todo o lugar onde a arte é produzida, a gente chama de suporte. Então, aí no caso o suporte é o muro, e ele vai utilizar essa cobertura do muro como parte dessa obra, né? Bora ver a próxima. Nessa vocês veem um vídeo, né? Aí há um vídeo, há uma figura feminina, né? Uma mulher, dentro de uma bolha, como se fosse uma bolha. E ela, né, tem ali a tentativa, ela parece estar explorando aquele ambiente, né? Há também luzes coloridas, né, a iluminar esse local onde ela está. Então, essa imagem traz aí vários elementos, né? O que é que a gente pode pensar, né, de estar numa bolha? O que é isso, estar numa bolha? Ok? Então, vocês podem ir pensando, refletindo sobre isso. Vamos ver mais uma? Aí, nessa imagem, vocês estão vendo materiais. Isso também é uma instalação, tá? Vocês estão vendo materiais de escritório, né? Nada é gratuito na arte conceitual. Todos brancos, né? A mesa é branca, o grampeador, o papel, o lápis, né? Os clipes, a borracha, até a xícara do café, tudo é branco. A fita adesiva, né? Os pinos, os clipes. Isso, há aí nisso uma intenção do artista. Ele poderia ter feito colorido, ele poderia ter feito tudo preto, ou tudo vermelho, ou tudo azul, mas ele escolheu fazer tudo branco, né? Porque ele tinha uma intenção, né? O branco tem uma representação na nossa cultura, assim como outras cores, né? Então, ele tinha uma intenção aí. Cabe aí a gente também tentar entender, né? Captar, sentir, interagir, né? Receber, apreciar essa manifestação artística, essa forma de expressão, e ver o que o artista queria me dizer com esses materiais todos brancos. Né? Vamos adiante. Aí vocês estão vendo um vídeo, né? Prestem bem atenção nesse vídeo. Ele tem uma dinâmica. Observem essa dinâmica. Bom, vamos pensar um pouquinho aí sobre esse vídeo. Bom, aí vocês veem um círculo de pessoas, elas estão vestidas com a mesma roupa, não é? Mas elas não são iguais em tudo. O artista escolheu pessoas bem diferentes, né? Dá para ver que são pessoas bem diferentes, de altura, de tipo físico, né? Cor de pele, né? A identidade dessas pessoas é diferente, mas elas estão vestidas do mesmo jeito. Outra coisa interessante é que elas estão andando em círculos e elas estão olhando no celular. Elas só param de olhar no celular para olhar para algo que lhes chama a atenção naquele momento. Então, elas estão ali como que num círculo vicioso, né? Movidas ali nesse processo tecnológico. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? O que o artista
está querendo dizer, né, quando ele traz essa performance. Vamos ver mais um pouquinho. Na próxima imagem, a gente agora vai pensar. Agora eu trago para vocês uma pergunta. O que esses trabalhos têm em comum? Vocês conseguiram perceber alguma relação entre eles? Né? Eu falei que a nossa aula era sobre arte conceitual. E aí, talvez você se pergunte, professora, toda arte não é conceitual? Né? Em tese, a gente pode dizer que toda arte é conceitual, porque toda arte tem um conceito, toda arte tem uma ideia, toda arte tem uma intenção. Né? Não existe arte sem intenção. Né? Então, isso vai trazer para a gente pensar, né? O que é que a arte conceitual é diferente das outras formas de arte, se todas elas têm conceito, ideias e intenções. Vejam, a arte conceitual é uma vanguarda, tá? É uma vanguarda. O que é vanguarda? Né? Essa palavra, o que quer dizer vanguarda? Essa palavra vem do francês avant-garde, que é um termo usado no militarismo. Né? Avant-garde é aquele pelotão que vem à frente, que vai abrir, que vai enfrentar o inimigo. Ok? Então, esse termo, ele tem esse sentido mesmo, de desbravamento. A vanguarda é aquela forma de arte que vai abrir, que vai quebrar as fronteiras, né? Que vai trazer algo novo. Mas não é só o novo, porque uma coisa pode ser nova e não ser vanguarda, né? Não quebrar nada, só ser novo. Mas a vanguarda é aquele novo que vai quebrar, que vai abrir, que vai mudar. Né? Depois daquilo, as coisas vão ser diferentes, vão ter que se repensarem. Então, a arte conceitual é uma vanguarda que surgiu ali pela década de 1960, 1970. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dessa vanguarda, mas antes a gente vai falar de outras vanguardas, que são as vanguardas que surgiram no início do século. Porque sem as vanguardas do início do século, a gente não poderia ter uma segunda vanguarda, que foi a arte conceitual. Tá? As vanguardas do início do século XX foram expressões artísticas, movimentos artísticos, né? Como o dadaísmo, o surrealismo, o cubismo, né? O expressionismo e o futurismo. Essas vanguardas, por que elas são vanguardas? O que é que elas tinham de novo e de tão diferente do que estava se fazendo naquele momento? Gente, foi um momento histórico importante, né? Foi uma época de guerras, né? Estava se desenhando várias guerras na Europa, inclusive a Primeira Guerra Mundial. E isso tudo afetou muito os artistas, né? Além de outras questões políticas e de mudanças também no processo tecnológico. Né? Foi um período assim, de grandes mudanças na sociedade daquele momento. Então, foram descobertas científicas que foram mudando a perspectiva, a visão de mundo, como, por exemplo, a psicanálise. Foi um momento também que surgiu a antropologia e vários pensadores e pesquisadores foram para o Novo Mundo, né? Para a América e para a África, para a Ásia, pesquisar, né? Povos primitivos. Então, todo esse conhecimento que foi surgindo naquele período, ele influenciou muito os artistas, inquietava, além, né, da guerra em si, que já é bastante problemático. Então, muitos artistas estavam questionando a revolução tecnológica também, a fotografia, né, o surgimento da fotografia, os meios de comunicação que estavam começando a surgir também, o rádio, né, e o telégrafo e o rádio, e uma série de mecanismos que faziam com que a sociedade fosse mudando, né? Houvesse uma grande inquietação. E os artistas começaram a pensar qual é o papel da arte nisso aí. Né? E tudo isso gerou essas mudanças, né? Grupos de artistas, foi uma coisa que também aconteceu nesse período, os artistas começaram a se organizar em grupos,
né, e formar movimentos artísticos. Então, a gente teve o dadaísmo. O dadaísmo foi muito importante para o surgimento da arte conceitual, a gente vai ver isso depois, porque ele desconstruiu a forma. Ele foi um movimento artístico que, além dele desconstruir a forma da arte, ele desconstruiu também o conceito, né? Ele dizia que a arte tinha que deixar de ser elitista, a arte tinha que deixar os artistas, tirar esse misticismo em torno dos artistas, esse apuro técnico, né? Então a arte ela foi mais irracional, ela perdeu um pouco da racionalidade no dadaísmo. Já o cubismo foi um movimento que mexeu com a forma, ele não mexeu muito com o conceito, né? O Picasso, Braque e outros artistas desse movimento, eles ficaram encantados com a arte africana. Eles também estavam questionando o limite bidimensional da arte, porque a gente só pode ver a arte por uma perspectiva, a gente só pode pintar, desenhar a partir de um ponto de vista, né? Quando existem tantas possibilidades, né, de eu ver uma mesma realidade. E aí ele desconstruindo, deformando, ele criou esse movimento cubista, que está relacionado com essa questão da tridimensionalidade das coisas e da realidade. Tivemos também o expressionismo. Vamos falar do surrealismo primeiro. O surrealismo ele foi um movimento assim, diretamente influenciado pelas ideias de Freud, do inconsciente. Então, ele buscava essas imagens do sonho, né, do inconsciente, para além dessa coisa da realidade palpável. Então, teve o Salvador Dalí. A gente vê aí o reloginho derretendo, né? Essa imagem ela é bem típica do surrealismo, né? Uma obra de Dalí chamada A Persistência da Memória. Temos aí também uma imagem do René Magritte, né? Esse homem desconstruído aí em vários quadros, em vários espelhos. Então, o surrealismo ele vai buscar essa imagem dos sonhos, a imagem do inconsciente. Então, ele muda o conceito, mas a forma não, porque ele continua uma arte muito técnica, muito próxima da realidade visual, né? no visual. Já o conceito, ele desconstrói. Então, vocês estão vendo que há variação aí, né? Nas vanguardas. Vamos para o expressionismo. O expressionismo, ele buscava a realidade interior, tá? A expressão interior do artista. E, para isso, ele deformava, né? Vocês estão vendo aí nessa imagem, à esquerda, né, um desenho, que a pessoa está sem cor, né? Ela é muito alongada, então não há um compromisso com a forma, com a perfeição da forma. A figura podia ser deformada, mas eles mantinham ainda um vínculo com a realidade, né? O expressionismo é essa arte do sentimento, né? da expressão mais forte do interior. E esse movimento ele influenciou o cinema, né? Foi nesse período que surgiu na Alemanha um grupo de cineastas, né, que criaram um movimento chamado expressionismo alemão, que foi o precursor dos filmes de terror, porque traz aquelas cenas, né, muito escuras. Tem dois filmes muito fortes desse período, bem emblemáticos, que é o Nosferatu, que foi a base para vários outros filmes, e o Gabinete do Dr. Caligari. Então, quem quiser assistir, vale a pena, é bem interessante. São filmes bem antigos, então em preto e branco, né, não tem os recursos tecnológicos que a gente tem hoje. Mas vale a pena conhecer. E para a gente fechar o futurismo, que também, em termos de ideias, ela não tem nada de vanguarda, né? É um movimento com ideias fascistas, né? de valorização da guerra e de valorização da tecnologia acima do humano, mas ele teve uma quebra com a forma, né? Então, essa tentativa de trazer a tecnologia para dentro da pintura fez com que a forma ficasse muito diferente, né? A velocidade, essa ideia da máquina, do mecânico. Então, ele teve uma influência interessante aí nessas mudanças, né? na arte naquele momento. Então, vamos ver mais um pouquinho agora. Vamos voltar um pouquinho para o dadaísmo. Pode passar um pouquinho aí para a gente pensar o dadaísmo, para a gente fechar e entrar direto na arte conceitual. Vocês estão vendo aí uma imagem da cidade de Zurique, na Suíça, e vocês estão vendo o nome dadaísmo né, invertido, de cabeça para baixo, de ponta cabeça, como vocês chamam. E tem também ali de lado um objeto. Vou falar um pouquinho só para vocês entenderem por que tem essa imagem de Zurique. Vejam, os artistas no início do século, né, na primeira década do século XX, muitos deles se exilaram na Suíça
porque a Suíça era um território neutro, digamos assim, não estava envolvida em todas aquelas questões que acabaram desencadeando a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, a Suíça até hoje é um território muito neutro. Então, eles foram para lá, eles se exilaram lá, porque eles não queriam, eles eram contra a guerra, eles não queriam ir para a batalha, para o campo de batalha, e eles foram para a Suíça. E lá, eles criaram esse movimento, que foi o dadaísmo. Tá bom? Muitos artistas migraram também nesse período para a América. Muitos foram para outros lugares, onde não havia guerra, nem a possibilidade da guerra atingi-los, né? Então, nesse momento, esses artistas lá na Suíça, muitos artistas ali, aquela efervescência cultural, desencadeou esse movimento artístico chamado dadaísmo, que, como eu já falei antes, ele desconstrói a forma da arte, ele quebra com a forma. Ele começou na literatura, na poesia, né, onde os artistas pegavam textos, cortavam, literalmente, eles pegavam o texto, cortavam, picotavam, depois montavam, sem nenhuma lógica, sem nenhum nexo, porque aí eles queriam mostrar isso, eles queriam tirar essa racionalidade da arte. E os artistas visuais começaram a construir obras artísticas da mesma forma, na mesma linha, como vocês veem aí esse ferro de passar, cheio de prego. Ele perde completamente a funcionalidade. Um ferro serve para alisar uma roupa. E esse aí iria desgraçar a roupa. Então, a ideia é essa, é desconstruir, é tirar toda a racionalidade, mudar a forma, mudar a estrutura e fazer uma arte completamente desvinculada dessa coisa da mistificação da técnica e da arte. E isso foi muito importante para a arte conceitual. Vamos ver agora um pouquinho sobre o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp foi um artista francês. Ele migrou para os Estados Unidos. No mesmo período que muita gente, como eu disse, migrou para a Suíça, para outros lugares, o Marcel Duchamp foi para os Estados Unidos. E ele já fazia uma arte parecida com isso que foi proposto pelos dadaístas. Antes do dadaísmo, ele já fazia. Ele criava objetos, onde ele tirava a funcionalidade dos objetos. Com isso, ele queria também questionar a funcionalidade da arte. Então, ele pegou uma roda de bicicleta, botou em cima de um banco. Ele pegava uma maçã, botava dentro de uma gaiola. Ele pegava coisas que não tinham nada a ver e desconstruía aquela ideia. Ele chamava isso de ready-made. E aí, quando foi em 1916 que surgiu o dadaísmo, o Marcel Duchamp se sentiu abraçado por aquele movimento. Então, ele viu que ele tinha tudo a ver com aquilo ali. Então, ele se integrou ao movimento dadaísta. Vamos ver um pouquinho mais. Essa aí é uma obra de Marcel Duchamp chamada A Fonte. Na verdade, isso é um urinol, né? Um mictório de banheiro. E ele fez isso para chocar. Ele colocou isso aí numa exposição de arte, né? Ele foi convidado a participar de uma exposição e ele, em vez de colocar uma obra, né, convencional, ele colocou um aparelho sanitário comum, né, que podia estar em qualquer banheiro, e colocou lá e chamou de A Fonte. E com isso ele traz todo um questionamento sobre a arte, o papel da arte e o que é a arte. Vamos mais um pouquinho. E aí a gente vai entrar agora nas ideias, né, da arte conceitual propriamente. Então vocês estão vendo aí nessa imagem, com só palavras, várias coisas. A gente vai falar um pouquinho delas. Então tem aí que a arte é igual à ideia ou conceito. Não quer dizer que ela não tenha forma. Claro que ela tem forma. A arte é feita de conteúdo e forma. A diferença na arte conceitual é que a forma ela deixa de ser importante. Ela perde um pouco a importância. A técnica perde a importância. Tanto que o artista conceitual ele pode nem fazer a obra, ele pode só fazer o projeto da obra e mandar outra pessoa fazer. Diferente das outras formas de arte, onde o artista é o protagonista. Né? Mas ele pensa, aí na arte conceitual o artista pensa a obra. Então aí a sensorialidade, né? Eles podem apelar muito para essa questão do sensorial, né? Por exemplo, como a gente viu naquele vídeo lá, a moça na bolha, né? Tocando naquela bolha, tentando sair daquele lugar, entender aquele lugar que ela estava. Outra questão é a desconstrução, né? Desconstruir completamente um ambiente, um objeto, uma coisa. A integração entre as linguagens artísticas, isso é uma coisa bem interessante da arte conceitual. Então, numa obra de arte pode ter pintura, desenho, objeto, fotografia, projeções, música.
Então, a arte conceitual ela vai englobar várias formas de arte, ela também é performática, né? O artista pode estar presente, fazendo parte da obra, isso acontece muito na arte conceitual. A não permanência, isso também é uma das coisas mais críticas, né, da arte conceitual, a arte que a gente poderia chamar de tradicional, tá, gente? Mas só nesse momento. A arte anterior, a arte que não é conceitual, ela tem permanência, ela tem o objeto, ele tem um valor, né, enquanto objeto. A arte conceitual não, ela pode só existir naquele momento, naquele lugar, naquela hora. Tá? Então, eles vão utilizar também novos recursos estéticos. E além da pintura, do desenho, da música, da performance, eles também vão criar objetos, como os ready-made de Marcel Duchamp. Vamos ver mais um pouquinho. Aí vocês estão vendo uma instalação de um artista, né, lá da Europa. Eu confesso que eu não sei o nome desse artista, porque essa imagem a gente pegou no Canva e não tinha a referência, mas é uma obra de arte conceitual. E aí vocês estão vendo um grande objeto, né, um brinquedo imenso no meio de uma praça, numa cidade. Né? E as pessoas podem interagir, isso é muito da arte conceitual também, trazer o público para vivenciar com os objetos artísticos. Vamos ver mais? Então aí vocês estão vendo, não é o mesmo texto, tá? Parece, mas não é. Então aí vocês estão vendo que eu trago a releitura, palavras como releitura. O que é a releitura? É quando o artista pega a obra de outro artista e ele faz uma obra a partir desta. Veja, não é a citação. Na citação, ele pega a obra, ele cita uma obra, ele faz né, de uma outra forma, mas ele não modifica a essência. Ele traz aquele elemento de uma obra para outra. Na releitura, ele pega apenas aquela ideia, ou um objeto, ou uma forma, ou uma cor, né, um elemento, e ele cria uma nova obra, né, fazendo uma releitura daquela. E a gente tem também, né, como eu já tinha dito antes, a ressignificação da técnica, que é a mudança do lugar da técnica, que antes era tão importante, tão valorizada, ela perde um pouco esse valor. A apropriação também é outra forma que o artista pode se apropriar de uma parte de uma obra de outro artista e colocar na obra dele, que é um pouquinho diferente da citação. Esses limites são muito difíceis, às vezes, da gente perceber dentro da arte conceitual. Tá? A arte conceitual ela é uma arte tão diversa, tão ampla, tão variada, que ela traz essa dificuldade de conceituação. Isso não é Vilma quem está falando, não. São os críticos de arte. E há muita crítica também na arte conceitual. Né? A arte conceitual surgiu como uma crítica à arte que havia antes, né? Por ser burguesa, por ser elitista, por ser uma arte que não alcançava as massas, uma tentativa de mudar isso. E, com o passar do tempo, ela foi absorvida e ela hoje também tem esse mesmo componente de ser hermética, de ser difícil de compreender, de necessitar de um texto de apoio para que você compreenda aquela arte. Então, vocês estão vendo aí uma citação, essa obra é muito importante, vocês estão vendo duas obras aí. A obra do Marcel Duchamp, um ready-made, que é a roda, que é uma roda de bicicleta em cima de um banco, como eu já falei antes, né? Eles desconstroem tanto a ideia da roda quanto do banco, né? Ela perde a funcionalidade. E do lado vocês estão vendo a obra de um artista, que é a Regina Silveira. Ela faz uma referência à obra do Duchamp. Se vocês olharem direito, vocês vão ver que só tem a sombra da bicicleta, da roda, aliás, e do banco. Não tem o objeto. O que a artista quer dizer com isso? Né? O que ela quer trazer com essa ideia? Né? Além dela citar um artista importante, como é o Duchamp, ela vem talvez trazer a gente a coisa da memória, né? Do afetivo, da ausência, né? O que permanece em nós a partir da visão de uma imagem. Então, e por aí a gente vai seguindo. Vamos lá? Então, aqui eu trago alguns artistas, né, importantes para o movimento da arte conceitual. Temos o Cildo Meirelles, que é um artista brasileiro, o Paulo Bruschi, que é um artista pernambucano, que foi bastante importante nesse movimento da arte conceitual. Foi não, aquele ainda é vivo, né? A Regina Silveira, como eu citei, o Cristo, a Rosana Paulino, o Grupo Fluxo, que foi o grupo mais importante, que foi quem criou isso, Marina Abramovic, Joseph Beuys, Dennis Oppenheim.
Yoko Ono, que não por acaso é a viúva de John Lennon, e Lígia Clark, uma artista brasileira muito importante. Bora, a gente está terminando a nossa aula, e eu queria deixar para vocês uma proposta de atividade. Eu queria ler esse texto para vocês, né, que é um texto de uma obra de Humberto Eco, eu estou fazendo uma citação aqui, que ele diz: até então tinha pensado que cada livro falava das coisas humanas ou divinas, que estão fora dos livros. Agora percebia-me que não raros livros falam dos livros, ou melhor, é como se falassem entre si. É um pouco o que faz a arte conceitual. Por hoje é só, minha gente, a gente volta na próxima sexta-feira. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do sexto ao nono ano. As aulas do sexto ano serão exibidas de 7h30 às 9h da manhã. Já o sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, das 9h às 10h30 da manhã. E do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do nono ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10h da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e mais uma vez serei a professora de língua portuguesa de hoje. O assunto de hoje vai ser algo que a gente já falou um pouco outras vezes, que é fake news. Vocês lembram? A gente já falou um pouco sobre fake news quando a gente falou sobre argumento e nas outras aulas também, tá? Então, na verdade, vamos começar falando sobre fake news e eu quero saber, será que vocês lembram o que é fake news? Vamos lá, vamos passar o slide e a gente vai conversando. Aí vocês podem sempre dizer: mas Camille, você já falou disso antes. E vocês estariam certos se comentassem isso. Porque, de fato, eu já falei desse tema antes. Mas não de maneira tão aprofundada como a gente vai discutir hoje, certo? Então, no próximo slide, eu quero fazer a pergunta: é possível manipular a verdade? Qual é o valor da verdade de fato? Vamos pensar nisso? Veja, e aqui eu proponho assim, as verdades de uma mesma verdade. Por quê? Se pensarmos, todo e qualquer fato, ele vai ter um lado, vai ter outro lado,
E esses lados, eles estão o quê? Permeados pelas visões das pessoas que vivenciaram esses fatos. Mas vejam, não quer dizer que a verdade seja A ou B. Provavelmente ela vai ficar ali no meio. Porque sempre que a gente recorda de algo, por exemplo, digamos que eu tenha tido uma discussão com alguém, então sempre que eu for rememorar esse fato, a gente tem que lembrar que a memória, ela não é infalível. E é impossível que nós, fisiologicamente, recordemos de tudo. Então, sempre que a gente lembra de algo, normalmente, quando a gente conta essa lembrança, a gente começa a narrar algo. E durante essa narrativa, a gente pode complementar as lacunas, ou seja, complementar os espaços dos quais a gente realmente não recorda com ficção. O que não quer dizer que seja um movimento consciente, não estou dizendo que a gente mente conscientemente. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, a gente vai preenchendo essas lacunas com fatos que não são realmente verídicos. E aí, o outro lado da briga, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Então, voltando ao slide anterior, eu trouxe o exemplo da Guerra do Paraguai, que quando a gente estuda em história do Brasil, a gente tem uma outra ideia, não é? A gente tem a ideia de que o Brasil foi ali auxiliar, mas para os paraguaios que sofreram uma perda gigante nessa guerra, para eles, na verdade, a Tríplice Aliança teria cometido um genocídio. Então, para o lado do Brasil, nós somos heróis. Para o lado paraguaio, cometemos um genocídio. Qual é a verdade, então? Provavelmente é algo entre isso. É algo entre ser um completo genocídio, talvez, né? E aqui eu trouxe um exemplo histórico, mas a gente pode transpor isso para qualquer situação. Então, no próximo slide, a gente vai discutir um pouquinho do que é pós-verdade. O que significa pós-verdade, né? Eu vou ler aqui uma descrição. Pós-verdade é o fenômeno através do qual a opinião pública reage mais aos apelos emocionais do que aos fatos objetivos. Segundo este conceito, a verdade dos fatos é colocada em segundo plano, quando uma informação recorre às crenças e emoções de massa, resultando em opiniões públicas manipuláveis. Então, vamos discutir um pouco sobre esse conceito, porque eu sei que talvez seja algo um pouco mais denso, certo? Vamos lá, discutir isso aos pouquinhos. Vê só, quando eu digo que... Eu preciso que volte o slide, por favor. Pronto. Quando eu digo que o pós-verdade é um fenômeno através do qual a opinião pública reage mais aos apelos emocionais do que aos fatos objetivos, eu quero dizer que, por vezes, a manipulação pública, por exemplo, a manipulação da opinião pública, ela acontece quando a gente apela para as emoções de um grupo social, quando a gente apela para as emoções das pessoas. E quais são as emoções que a gente pode usar melhor, assim? A gente pode usar raiva, a gente pode usar o medo. Então, o pós-verdade, esse conceito de pós-verdade, ele está falando muito sobre isso, sobre ignorar-se os fatos de verdade em busca dessa afetividade, desse impacto emocional, para que assim a gente consiga manipular os fatos. E aí, nesse contexto de pós-verdade, a verdade em si, a verdade factual, digamos assim, a verdade dos fatos, ela parece estar sempre em segundo plano. Porque se eu posso manipular as emoções e assim manipular a verdade, a veracidade dos fatos não tem um peso tão grande assim. Certo? Então vamos lá, continuando. Eu quero também discutir um pouco com vocês a diferença entre ficção e fake news. Na ficção, você tem uma mentira, entre aspas, que não é, na verdade, uma mentira, é uma imaginação. É um trabalho de imaginação, de como as coisas podem ou poderiam acontecer, de como... Mas veja, não é uma mentira. O autor, ele não está manipulando a verdade para uma manipulação da opinião pública. O que ele está fazendo quando ele usa uma ficção é justamente
imaginar uma situação que possa acontecer ou não no âmbito do real. Mas para a ficção, você tem um pacto com o leitor. Então, o leitor sabe que ele está lendo uma ficção. A fake news, não. Quem acredita nas fake news realmente acredita jurando que é realidade. E esse é o perigo. Na ficção, você não tem essa manipulação. O que você tem é uma indução ao enredo, a manipulação das verdades dentro da obra. É diferente. Prosseguindo, o que é fake news? Fake news é uma palavra que vem do inglês e, numa tradução literal, significa notícias falsas, certo? Seguindo, é uma expressão usada desde o século XIX. Então, para quem acha que o fenômeno das fake news é algo recente, se engana. Inclusive, nessa aula eu trouxe diversas fake news da história. Por quê? Porque a história foi impactada diversas vezes por conta dessas manipulações. Então, embora o conceito de pós-verdade seja contemporâneo, o evento fake news, ele não é. Ele é um pouco mais antigo. Então, fake news foi uma palavra, foi eleita a palavra do ano pelo dicionário de Oxford, que é um dicionário que todo ano ele faz esse cotejamento, essa seleção de quais seriam as palavras do ano. E com o advento dos meios digitais, o que a gente teve o quê? O que é que aconteceu? O evento das fake news, ela toma proporções perigosas, principalmente no âmbito político, né? Continuando. E para que a gente usa fake news, gente? Não é só para enganar, não é para pregar aquela pecinha na sua avó, no seu colega. Não, a fake news ela tem um motivo de ser que é muito mais perverso, na minha opinião. Vê, a gente pode ter uma fake news para gerar clickbait. E o que é clickbait? Seria uma manchete, um título, por exemplo, de um vídeo que parece tratar de uma polêmica, algo assim, mas quando você assiste o vídeo ou lê o artigo, você percebe que o conteúdo não tem nada disso. Então, você foi levado a clicar em algo para gerar acesso, que aumenta o engajamento dos sites, do canal, da página, através de uma notícia falsa, através de uma manchete falsa, através de um título enganoso, tá? A fake news também pode ser usada para quê? Para a criação de boatos, para fundamentar falsos argumentos. Então, se eu tenho uma posição X e eu sei que aquela posição ela não se sustenta, porque é absurdo, ou porque se trata de algo realmente indefensável. Como é que eu posso fazer? Eu posso usar fake news para fundamentar as minhas opiniões. Isso é muito perigoso, certo? E, como eu já falei, a manipulação da opinião pública. Então, vamos ver aqui algumas fake news da história que eu trouxe para a gente ter essa primeira aula um pouco mais casual, um pouco mais curiosidades, certo? No século IV a.C., Otávio, que viria a ser o imperador romano, promove uma campanha de difamação contra Marco Antônio, acusando o amante da rainha egípcia Cleópatra de ser um mulherengo bêbado em breves inscrições. Então veja, o que Otávio Augusto fez foi uma manipulação, ele fez uma difamação. Então ele usou fatos falsos e espalhou essa narrativa. E é interessante observar que a fake news, ela quase sempre anda atrelada a uma narrativa, a uma história, que geralmente vai prejudicar algum lado. No século XVI, em plena renascença italiana, o poeta Pietro Arentino tentou manipular o conclave papal. Conclave é aquela reunião entre os bispos, eu acho, entre o clero, o alto clero, para a votação do papa. E acho que vocês já devem ter acompanhado alguma dessas, né? A do Papa Francisco, por exemplo. E aí, o conclave papal de 1522, escrevendo sonetos venenosos, sonetos são formas poéticas, e com informações falsas. Então, através desses sonetos, ele sai difamando todos os candidatos ao cargo, exceto aquele que ele queria que ganhasse, que seria Giulio de Médici, o patrono de Arentino. Patrono era aquela figura que patrocinava as artes. Então, claro que para o poeta seria interessante que o seu patrocinador ganhasse. E para isso ele usou de fake news.
No próximo, século XVIII, às vésperas da Revolução Francesa, que a gente tem que ter em mente, que foi uma das revoluções de maior impacto, a circulação de rumores maldosos, muitos deles na forma de canções e poemas. Então, ó, a gente observa o quê? Que sem internet, sem meios digitais, como que a gente fazia circular essas notícias falsas? Então, canções, poemas, artigos no jornal, na imprensa, boatos de boca a boca também. E esses poemas, não mais extensos do que os tweets, então curtíssimos, levou à queda do ministério do conde de Maurepas, secretário de Estado do rei Luís XVI, que foi o rei guilhotinado. A queda do ministério de Maurepas, em 1749, alterou significativamente o panorama político francês, sendo considerada uma das causas da Revolução Francesa. Então aqui a gente observa o quê, gente? A gente observa uma fake news plantada em um contexto bem distante do nosso, mas que impactou de tal modo a história que pode ter sido considerado como um dos principais gatilhos, um dos principais estopins da Revolução Francesa, que de fato causou uma revolução social na época. No século XIX, o jornal The New York Sun publica 6 artigos sobre a descoberta da vida na Lua, afirmando que a fonte de informação era o astrônomo John Herschel. Gente, no século XIX, sem condições, né? Mas veja como a gente está lidando com a crença das pessoas. Vejam como os autores das fake news, eles estão sempre lidando com as emoções, com as crenças, com as expectativas. No século XX, com a ascensão do nazismo, em 1933, Joseph Goebbels cria o Ministério do Esclarecimento Público e da Propaganda para disseminar mensagens incitadoras de ódio contra judeus, usando vários meios, inclusive o teatro e a imprensa. Então, de novo, quais meios a gente usava antes? A gente usava a arte, a gente usava a imprensa, a gente usava o discurso político, para quê? Para manipular. O que Goebbels faz é criar toda uma narrativa, de novo, uma história, baseada em fatos falsos para incitar um ódio contra um grupo. Isso já aconteceu antes. Isso acontece na contemporaneidade. Então, por isso que a gente precisa ficar atento às fake news. Seguindo, a própria descoberta, que a gente não deveria chamar tanto de descoberta, porque o continente existia. Havia pessoas aqui antes. Havia pessoas aqui antes. Lembrem-se, o verbo haver, ele é impessoal. Então, sempre, quando ele tem sentido de existir, ele não flexiona, então a gente sempre usa no singular, tá? Então, voltando. Havia pessoas aqui. Havia uma terra aqui. Então, a gente não precisa falar de descoberta do Brasil, tá? A gente pode chamar de a chegada dos portugueses, o início da colonização, mas, enfim. Então, ó, essa é uma das mais antigas notícias falsas do Brasil. Por quê? Porque o país ele não foi fundado pelos portugueses. Esse processo é um ninho de fake news. A começar pelo próprio título, tratou-se muito mais de uma invasão do que de uma descoberta, considerando os milhões de nativos que já viviam aqui. E que a ideia de país começa em 1500 é uma ilustração perfeita do descaso que temos pela nossa própria história. O que passamos a chamar de Brasil, afinal, é logicamente muito mais antigo que isso. Então, a própria chegada dos portugueses aqui, quando a gente chama de descoberta, quando a gente já está querendo manipular e dizer que foi por acaso, que foi uma coisa incrível, que foi muito bom. Mas a gente sabe hoje que causou o genocídio, né, de diversos povos indígenas. Isso é algo que a gente tem que sempre questionar quando a gente estuda história. O quanto que eu estou lendo, qual a fonte confiável ali? Porque também não a interpretação e não os fatos, mas a leitura e o uso dos fatos históricos, ele também está ligado a essa cultura da fake news. E eu explico. A história, gente, geralmente, é contada pelos vencedores. Então, claro que a gente geralmente tem acesso a um lado da história. Até porque, se a gente pensar, quais são os vestígios históricos que mais permanecem? Aqueles escritos.
E quem que podia escrever? Quem sempre pôde? Quem sempre teve acesso à leitura e à escrita? Quem está no poder. Então, como que a gente pode dizer com certeza que não, a versão deles é a certa? Não, porque a lógica de poder, ela está ali, ó, entranhada, ela está ali o tempo inteiro. A gente vive nós vivemos constantes relações de poder. E a gente precisa ficar sempre atento a isso. E o que é que mudou com o advento da internet e dos meios digitais, gente? O que mudou é o seguinte, que agora a gente tem velocidade, vamos ver aqui no próximo slide. Ó, a velocidade, simplicidade e o baixo custo para produzir e disseminar falsidades, com capacidade de proliferação muito rápida e abrangência geográfica imensa. Mais importante, o não fato é agora divulgado sem nenhum tipo de constrangimento, até por pessoas que ocupam altos postos na hierarquia de poder, a começar por chefes de governo e de Estado. Então, é o que eu estava falando sobre poder. Então, por que fica mais fácil? É mais fácil eu produzir talvez um tweet ou um post, ou mandar mensagens por grupos de mensagem, disseminando uma notícia falsa, ou eu escrever um poema, ou eu, sei lá, produzir elementos materiais que fundamentem. É muito mais fácil fazer isso online, né? No próximo slide, vamos ver aqui quais são, né, em tópicos. Ó. Então, a gente tem uma rápida disseminação, um difícil rastreamento da autoria, já que a internet, ela permite, né, em alguns momentos, o anonimato, informações sem nexo, ausência de dados que comprovem a veracidade da notícia, como dados, fontes, data e local. Então, pronto, aqui eu fiz um desenhozinho, um esquema, só para ilustrar como que funcionaria. A gente tem um indivíduo que vai criar, vou criar um fake, e ele espalha. E as pessoas que recebem espalham para outras, que vão espalhar para outras. E quando a gente vê, eu não tive espaço em tela para colocar tantos bonequinhos como eu queria, mas eu acho que dá para vocês perceberem, para vocês notarem que o quê? É uma disseminação que vai sendo sempre exponencialmente maior. Então, é assim que a gente consegue, é assim que quem cria a fake news consegue disseminar tão rápido. No próximo aqui, eu vou propor uma simulação para a gente refletir esse movimento de fake news, tá? Ó, Pedro, que não quer tomar a vacina contra o coronavírus, recebe pelo seu aplicativo de mensagens diversas fake news contra a vacina. Sem chegar às fontes, ele repassou as mensagens para os seus contatos. Veja, Pedro acreditou no que ele leu. E ele passou para frente. E vamos ver o que é que acontece quando ele passa para frente. Ó. Eulália confia bastante em Pedro e acreditou nas fake news que ele compartilhou. Assim que chega a sua vez na fila de vacinação, ela não foi e se recusou a tomar o imunizante. Infelizmente, acabou contraindo Covid e passou dias internada. Então, veja, a fake news que Pedro repassou teve um impacto negativo na vida de Eulália, que acreditou e não se questionou. Ela não teve um senso crítico, ela não teve um momento de questionar de quais as fontes, Pedro? De onde você viu isso? Onde você recebeu essa mensagem? Cadê o site oficial? Cadê as notícias? Não, ela acreditou cegamente. E isso para ela foi prejudicial. Então, eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. Pedro fez bem em espalhar essas notícias? Não, né, gente? Porque ele não checou as fontes, ele repassou uma fake news. E repassar fake news nunca é bom. Às vezes acontece. E se você repassou e notou, você diz, não, desculpem, foi isso, foi um erro, repassei sem querer, expliquem. Acontece com todo mundo. Ele tinha como checar os dados antes de repassar? Claro que tinha, mas às vezes a gente vai na pressa, a gente vai no impulso, a gente acredita e passa. E aí, isso aqui também acontece comigo, viu? O impulso. E aí a gente tem que se treinar a se questionar, tá? Eulália deveria ter conferido as notícias antes de tomar uma decisão tão grande sobre sua vida? Claro. A gente sempre deve checar o que a gente recebe, de onde vem. Mesmo que seja, por vezes, de fontes de pessoas que a gente confia, porque essas pessoas também podem cair no mesmo erro de Pedro, de acreditar e passar. Tá? Espero que tenha ficado claro. E aqui eu trouxe uma tirinha de Mafalda.
Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. A afirmação de Mafalda pode ser lida como um argumento para que se tome cuidado com as fake news? Sim, gente. Por quê? E aí vocês dizem, por quê? Porque se a gente não lê, a gente não pode ter um senso crítico. Se eu não tenho uma capacidade mais alta de leitura e compreensão do que eu estou lendo, eu acabo me tornando uma pessoa mais fácil de ser manipulada por esse mecanismo de fake news, esse conceito de pós-verdade que fundamenta a fake news. E aí? A gente tem que ler e ter senso crítico. Então, para casa, eu vou pedir para vocês, o próximo slide, que vocês pesquisem outras fake news da história e comentem com seus professores e suas famílias. Para finalizar, eu queria ler aqui é menos uma reflexão hoje, é mais uma tirada muito boa de Veríssimo, quando ele diz que, às vezes, a única coisa de verdade no jornal é a data. Reparem como isso é forte. Como a gente deve questionar o tempo todo. Agora, claro, gente, a gente não pode entrar numa paranoia de acreditar que tudo é fake news, que tudo é manipulação. Não, calma, a gente tem que ter o quê? Um meio termo. Nem a gente pode ser completamente crédulo e não questionar nada, como a gente também não pode duvidar constantemente de tudo, principalmente da ciência, principalmente de fatos. Por quê? Uma informação verdadeira, ela vai ter peso, ela vai ter argumento, ela vai ter fatos. Uma notícia falsa, não. Às vezes, ela só mexe com a sua emoção para apagar o seu senso crítico. Então, vamos construir esse senso crítico, certo? Bom, eu hoje ficarei por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer. Aqui algumas referências, se vocês quiserem consultar depois. E é isso. Até a próxima aula. Foi um prazer mais uma vez.